Leituras de fevereiro. Temos muito pra falar sobre essas leituras aqui, tá? Começando aqui, como dá pra ver aqui, eu não li muita coisa esse mês, li só 3 livros, mas priorizem a qualidade, não a quantidade, tá? Já vou deixando esse fecho logo no começo pra dizer que, como eu já deixei claro aqui em alguns vídeos, eu não tenho preferência por livros de romance. Não é muito meu foco. Tanto que eu comprei, acho que ano passado, A Hipótese do Amor, que tá aqui, ó. Ele tá com um plásticozinho ainda. Eu nunca nem abri esse plástico pra ler o livro. Porque eu acabo pegando livros de suspense, thrillers e outros gêneros que eu sou mais afim de ler do que romance. Mas, esse ano eu prometi pra mim mesma que eu ia começar a ler mais romances. E era minha meta pessoal, não tem nenhum significado por trás, eu só quero começar a ler mais mesmo. Pro romance se tornar um pouco mais fácil pra mim, eu gosto quando ele tem outra vertente, sem ser só o casal principal ali e tudo mais. Eu comecei o ano lendo Cleo de Frankenstein, que era um romance mais maduro e eu gostei bastante. Mesmo que a Cleo é meio das ideias, mas foi um romance que me prendeu. Eu vi muita gente falando desse livro que ele é um pouco denso, que demorou muito pra terminar, mas ele me pegou muito, assim, desde o começo e eu consegui terminar ele num tempo ok. Decidi continuar, pelo menos lendo um romancezinho por mês. Pelo menos um romancezinho por mês é o que eu quero ler pra conseguir atingir a minha meta mental. Eu descobri que tinha um livro que tava muito hypado lá na gringa, que tem até inclusive uma minissérie, acho que é uma minissérie, na verdade, né? Que se chama Hater Rivalry. Acho que é assim que fala, não sei. Hater Rivalry, não sei. Rivalidade Ardente no português, claro. E esse livro ia lançar bem na época que eu fiz a minha compra de livros que eu queria ler em fevereiro. Então eu comprei no lançamento esse livro aqui, já em português. E, gente, valeu cada centavo que eu paguei nesse livro. Sério. Vamos lá. Vamos começar do começo. Esse livro aqui me pegou muito desde o começo, porque além de querer, pelo menos, ler um livro de romance por mês, ele é um livro de romance de meninos, de boyzinhos. E ele tem um esporte no meio, como dá pra ver aqui na capa. Os dois são jogadores de hóquei. E, acima de tudo, eles são de times rivais, ou seja, enemies to lovers. Não é muito enemies to lovers, na verdade, porque eles já começam a se pegar bem desde o primeiro capítulo, assim, as primeiras páginas eles já estão ali no vucu-vucu deles, tá? Mas assim, tem briga, tem ciúmes, tem paixão, tem jogo, tem rivalidade, tem desespero gay, tem tudo. É uma grande de uma farofada esse livro, mas uma farofada boa. Muito boa. Realmente, todo aquele hype que o povo da gringa tava fazendo valeu a pena nesse livro aqui, tá? Muito, muito bom. A gente tem esse personagem aqui que é um russo chamado Ilya. E esse aqui de blusinha azul, ele é o Shane Hollander. E eles são rivais, eles jogam em times rivais desde o começo, mas eles acabam se apaixonando um pelo outro, e aí é basicamente sobre isso, e sobre como eles vão assumir ou não sobre essa paixão deles, tanto pros pais quanto pro mundo. Enfim, é bem interessante, bem legal. E ele é muito fluido, eu li, tipo, esse livro em coisa de 2 dias. Eu fui uma leitura muito, muito rápida, valeu muito a pena. Enfim, gente, esse livro aqui, se eu for fazer uma resenha sobre ele mais pra frente, eu tenho bastante coisa a falar, mas se você tá procurando um livro de romance, se você gosta de livro de romance, né? Esse aqui, ele é muito bom, vale muito a pena ler. Tá, e tem muita cena de hot, inclusive eu pulei algumas porque muita coisa, mas não é baseado só nisso também, o que me fez gostar do livro, porque quando tem muita cena assim, eu fico um pouco desconfortável lendo, porque eu acho que, tipo, eu não gosto de livro que se baseia só nisso, sabe? Eu sei que tem gente que gosta, não estou jogando, mas eu não gosto. É uma leitura que vale muito a pena, eu dei 5 estrelas pra esse livro, pra vocês terem uma noção. Valeu cada minuto que eu passei lendo ele. Eu descobri que a editora Out, ela vai trazer todos os livros da autora, da Rachel Reid, acho que é Rachel Reid, qual é o nome dela, não sei. Que tem, acho que mais 2 livros que falam sobre o Shane e o Willa. Acho que são mais 2, se eu não me engano. É uma coleção sobre vários livros que são voltados pra casais gays do mundo do esporte e tudo mais. Se eu não me engano, o primeiro livro acho que é do Scott, que é outro personagem desse livro, aqui conhecendo o carinha da cafeteria lá, que trabalha aqui, vira o casal, o par dele aqui no livro e tal. Eu achei que valeu muito a pena o hype. Foi uma ótima escolha de leitura pra começar o mês, porque eu li muito rápido, eu me apeguei em muitos personagens, eu
Eu já vi a série que lançou também na HBO. Perfeito, perfeito. Não tem nenhum defeitinho esse livro aqui. Saindo um pouco do romance, eu voltei para meu tipo de leitura favorito, que é suspense, thrillers, livros de horror, terror e tudo mais. E um que eu tinha aparecido muito pra mim, que eu tinha ficado muito interessada pra ver, era Nós Já Moramos Aqui. Nesse livro aqui, a gente tem um casal de meninas. A gente tem bastante representatividade LGBT nesse mês, porque é o segundo livro que eu leio que são um casal gay e um casal lésbico agora, né? Mas enfim. É um casal de meninas, se eu não me engano, acho que é a Ivy. Deixa eu ver o nome da menina. É a Ivy e a Charlie. Essas meninas, elas compram casas nos Estados Unidos pra reformar. E elas acharam uma casa velha, tipo, no topo de uma montanha, assim, um negócio mó longe, que tava num preço muito bom. Elas decidiram comprar a casa pra reformar e aí vender por um preço maior e ter mais lucro no final, porque esse é um negócio que elas fazem. Só que no dia que a Eve estava sozinha em casa, Charlie saiu pra resolver alguma coisa lá na prefeitura, tipo, lá no centro da cidade, e deixou a Eve sozinha em casa. Apareceu um cara com a família dele, o cara, a mulher, e acho que mais 3 crianças, acho que são umas 3 crianças ali. Aparecem na casa, batem na porta, a Eve atende, e aí eles falam, tipo, o cara, né, eu já morei aqui quando eu era pequeno, e agora, eu e minha família, a gente vai se mudar daqui, a gente vai pra outra cidade, mas como a gente tava passando aqui, eu queria mostrar essa casa que eu nasci, passei minha infância pra minha família. A gente pode entrar pra dar uma olhadinha e mostrar pra eles onde eu nasci? Eu já falaria não. Hell no, bitch. Go away. A partir daí. Mas aí deixou eles entrarem. Assim, ela tem um debate interno ali de deixar entrar ou não, porque ela acha que eles são meio sus, né? Eu não deixaria uma pessoa que eu nunca vi na vida entrar na minha casa, mesmo que a casa não seja minha, né, na teoria, porque ela ia revender, não deixaria. Ela deixa a família entrar. A família entra, vê a casa, ela conversa um pouco com o cara. Eu esqueci o nome do cara, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Thomas, o nome do cara é Thomas. Acabei de achar aqui, folhei o livro e achei. O Thomas mostra a casa que ele nasceu pra família dele. A mulher dele, a tal da Paige, lá, ela meio, tipo, só quer ir embora logo. Ela nem queria ir na casa pra ver, mas acaba entrando. E aí, gente, acontece coisas que eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler do livro pra vocês. Mas acontece muitas coisas. A criança, a pequenininha lá deles, se perde na casa. O cara fala que é normal. Tipo, ela gosta de brincar de esconde-esconde. É normal ela sumir assim às vezes. Como se ele estivesse na casa dele, né? Tipo, como se ele não estivesse na casa de uma pessoa que ele acabou de conhecer. E aí, o que acontece? Essa criança se perde lá dentro. Aí começa a acontecer coisas. Enquanto essa criança não é achada, eles ficam dentro da casa. Basicamente. Basicamente é isso. Tem uma cena que quem já leu o livro vai saber qual que é a cena em que a Ivy desce a escadinha pra ir no porão e ela vê uma coisa. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tô me arrepiando, ó. Eu tô começando a me arrepiar agora. Só de lembrar que ela vê uma coisa lá na porta, assim, tipo, no meio da escada pra porta, que eu fiquei lendo, eu fiquei tipo, meu Deus, my God, eu deixava aquela casa naquela hora. Quando eu via aquele negócio ali, eu falava, pegava minhas coisinhas, pegava minha mulher e ia embora. O final não era o que eu estava esperando. Eu achei que ia acontecer outra coisa ali, mas faz sentido pra história. Não é um final que eu esperava, mas também não é um final ruim. Tá? É um final ok. Eu não sabia que isso existia, né? O que aconteceria no final. Mas é bem interessante e você fica se perguntando o que você acredita. Se você acredita no que você deu até agora ou no que não foi ali no final. Sabe? Vou deixar isso no ar. Eu dei 4 estrelas pra Nós Já Moramos Aqui, porque eu gostei, mas o final... Não sei. Eu não tenho opinião formada sobre o final. Então, só por isso eu dei 4 estrelas, porque é uma leitura muito legal. E, tipo assim, isso aqui você devora facilmente. Facilmente. Eu acho que eu levei uns 3 dias pra finalizar ele. Mas não tanto pela escrita ser difícil ou algo tipo. Não, leitura super fácil de fazer, sabe? Super fluida. Mas mais por conta do meu trabalho mesmo, que eu fui intercalando ali entre ler e trabalhar. Então, acabou que demorou um pouquinho mais pra ler esse aqui. Mas, se você tiver um pouquinho mais de tempo pra ler do que eu, você consegue ler facilmente aqui em 2 dias. Ou um tempo maior, depende de quanto você quer aproveitar a leitura, né? Tipo, às vezes tem gente que prefere passar mais dias lendo pra absorver melhor a história também, né? Não tem problema nenhum nisso. Enfim, dei 4 estrelas pra essa leitura. E aí, vamos pra última leitura do mês. Como vocês perceberam, eu falei que eu li esses livros aqui em 2, 3 dias. 2, 3 dias pra ler isso aqui. Só que
Aconteceu uma coisa que eu escolhi ler outro livro aqui depois, que esse livro foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí juntou com coisa da faculdade pra fazer. Eu tive outras coisas pra fazer também no meio do tempo que eu acabei deixando essa leitura pra lá. E aí, eu pensando hoje, eu poderia ter pegado outro livro. Tipo, eu tinha o objetivo de ler 4 livros, que eu tenho o objetivo de ler pelo menos um livro por semana. Mas eu tinha pegado pra ler os favoritos, né, esse mês. Acabei que eu não li, tipo, tá no plástico ainda. Só que foi se enrolando tanto as coisas que eu acabei não conseguindo ler. E aí eu fui deixando pra trás, deixando pra trás, deixando pra trás. E aí quando eu fui ver, era tipo dia 24 de fevereiro. E eu não tinha lido esse livro todo ainda. Tipo, eu fiquei enrolando pra ler e eu não tinha terminado. Eu escolhi pra ler A Vilã da Temporada. Esse livro fala sobre a Jack, que ela é uma autora que faliu, tipo, não dá bom os livros dela. Ela lançou um livro só, que o pessoal não gostou do final, e ela tinha, tipo, um contrato milionário lá com a editora dela pra lançar mais livros, mas por conta desse primeiro livro que não deu certo, deu ruim pra ela. E ela vive em Nova York e tal, ela conhece um cara num bar, ela fica com esse cara por uma noite e tal, e ela decide entrar num programa, tipo um reality show, que é de namoro e tal, pra ver se ela consegue, tipo, uma famazinha em cima desse programa pra conseguir vender os livros dela. Só que o cara que ela tinha ficado lá no bar, ele é o produtor, um dos produtores desse reality show. E esse reality show é tipo várias garotas, acho que umas 20 meninas, pra um cara. Pro cara escolher com quem que ele vai querer casar. E aí, ela descobre que esse cara é um dos produtores, né, do show. Ela acaba gostando desse cara que ela vai talvez casar ou não, que é o Marcos. E aí fica nesse triângulo amoroso entre eles três, né? Só que a Jack, ela é uma personagem principal desgostável. Ela não é uma personagem principal pra você gostar dela. E aí, o que acontece? Essa leitura começou a ficar um pouco chata pra mim. Porque eu achei que esse livro aqui ia ser uma farofada. Porque como é reality show, eu achei que ia ter um monte de fofoca, um monte de briga, um monte de intriga. A personagem principal, ela bola um plano lá na cabeça dela que ela ia tentar ser uma pessoa que se destacasse até tal nível ali do show pra conseguir um pouco de fama e depois talvez ser eliminada e conseguir vender os livros dela. Só que as coisas começam a sair um pouco do controle do que ela pensou que ia acontecer. Não tem fofoca, não tem briga, não tem desenvolvimento nenhum. Tipo, fica muito focado só na Jack. Tipo, tem 20 meninas e a gente, tipo, conhece 5. Sabe? A gente conhece a Kendall, a outra amiga dela que fica com... A única amiga que ela tem aqui, mais umas 3, 4 personagens random ali. Tipo, não tem muito desenvolvimento. Nem com o Marcos em si. Tipo, tem uma ceninha ou outra com o Marcos, mas não tem, tipo, nada muito grande, sabe? No meio do livro. Então eu acabei enrolando um pouco pra ler ele. Foi uma leitura bem mais ou menos. Tipo, eu não gostei muito. Eu achei que eu ia amar esse daqui. Tudo que eu esperava que esse aqui fosse, foi o que esse aqui foi. Então, eu me decepcionei um pouco com a leitura desse livro. Tipo, tudo bem. Eu esperava que a Jack não fosse uma personagem que eu gostasse por ela ser a vilã, né, e tal. Tem uma frase aqui atrás do livro que quando eu li, eu falei, acho que eu vou gostar, porque eu gosto dos vilões. Sabe, tipo, a personagem favorita da Disney é o Scar. Então eu achei que eu ia gostar da Jack como vilã. Mas, ó, eu vou ler aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando e seguir a minha linha de raciocínio. Inteligente, emocionante e sexy, essa comédia dramática vai conquistar todos aqueles que já torceram secretamente por um vilão. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, ela vai começar a detestar, e depois já começar a gostar dela. Mas não, não é isso que acontece. Tipo, eles não começam a gostar da Jack. Ela é muito bobona, tipo, ela acha que ela tá arrasando e, tipo, tá só passando vergonha mesmo. Pode parar que tá feio, tá feio. Pode parar que tá feio. Não foi aquilo que eu esperava. Eu fui com outro pensamento para esse livro. E não gostei. Eu achei o desenvolvimento dos personagens bem raso. O final eu achei interessante, porque a gente não teve uma redenção como eu achei que teria. Não foi pra esse caminho o livro. Mas, gente, tem muita página aqui só de pura enrolação. Não acontece nada. Tipo, nada. Foi das 3 leituras aqui, foi a mais fraquinha. É um livro bem bobinho, tipo, eu achei que ia ser uma farofada, tipo, acontecer um monte de coisa, um monte de rivalidade entre as meninas, né, que ia ter briga, fofoca, treta.
Mas não tem nada. Não tem nada do que eu tava esperando. Então eu achei o livro bem bobinho, assim. É um livro pra você ler quando você quer passar o tempo lendo alguma coisa sem precisar pensar muito, sem ser uma coisa muito complicada, sabe? Tipo, uma coisa pra passar tempo mesmo. Aí, ok, um livro bobinho que vale a pena você ler. Tipo, ele é engraçadinho em algumas partes, mas no geral foi uma leitura que eu escolhi pra um momento errado, eu acho, sabe? Acho que se eu tivesse lido esse livro em outro momento, talvez faria mais sentido pra mim do que ter lido ele agora em fevereiro. Então, por conta disso, eu dei 2 estrelas pra esse aqui, tá? Eu acho que se eu tivesse lido num outro momento, talvez seria melhor. Mas, tendo em mente que eu li 2 livros bons, muito bons, no começo do mês, esse aqui realmente foi um tiro no escuro que não deu bom. E basicamente é isso. Essas foram as 3 leituras do mês. A gente leu Rivalidade Ardente, Nós Acordamos Aqui e A Vilã da Temporada. E espero março ter leitura um pouquinho melhor, ou no nível dessas 2 primeiras aqui que eu fiz no mês de fevereiro, porque essas 2 foram perfeitas. E é isso.